A paz do Senhor a todos. Está aí, meus amados irmãos, a Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Maravilhas. Estamos aí caminhando para os 100 anos da Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Inicia agora no dia 2 de novembro até o dia 10. Olha aí. Bênção. Como é que tá bonito? Aí. Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Olha aí que maravilha, a igreja fundada por Daniel Berg e Gunnar Winkler. Olha aí. Olha só como é que tá bonita, né? A Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Vou mostrar a lateral dela. Olha como é que tá ficando aí, ó. Glória a Deus, tá ali. Pastor Alexandre, Luiz. Olha lá. A lateral da Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Fica na paz, Deus abençoe a todos. De outubro, nesta sexta-feira de 2024, estamos falando aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, na Avenida José Mariano dos Passos, 1626, com aquela entrevista que nós tínhamos já programado, já falado anteriormente. Fizemos a primeira lá no Pode Vinde e agora trazendo no Pode Vinde a segunda entrevista com o pastor Davi Cavalcante, esse homem de Deus, que foi vice-presidente desta igreja, que foi secretário durante 16 anos, e ele também é o mentor de diversos projetos da igreja, mas principalmente agora no livro do Centenário, onde conta a história total desta igreja. E esse é o nosso propósito aqui neste vídeo, de trazer essas informações através do pastor Davi. Pastor Davi, prazer, a paz do Senhor. Pois não, a paz do Senhor, pastor Otoniel. E é um prazer de estar aqui já pela segunda vez, né? Para darmos uma sequência do que já iniciamos com relação à nossa história, Assembleia de Deus em Belfor Roxo, em que estaremos completando, estaremos não, durante todo esse percurso do ano, já é o ano do centenário. É a comemoração do nosso centenário. Então é um prazer. E queremos agradecer também essa oportunidade que o pastor nos abre. E hoje, né, aqui na própria sede, né? Na própria sede da Assembleia de Deus. Onde era a antiga secretaria da igreja. Isso. O senhor trabalhou muitos anos aqui, né? E a presidência, né? Era aqui nessa sala. Hoje é essa sala linda uma sala de reunião maravilhosa. Que o nosso pastor presidente, assumindo, ele tem transformado o nosso templo, as instalações, para uma situação melhor. Um outro patamar. Né? E que realmente a igreja merece, né? O seu centenário. Eu quero, inclusive, agradecer ao pastor Nelson por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Porque geralmente a gente grava lá no nosso estúdiozinho, mas estar aqui na sede não teria coisa melhor do que na própria sede falar da história da igreja. Isso, né? Exato. Pastor Davi, para a gente ser bem objetivo, né? Que a tua história já está gravada, né, nos nossos vídeos anteriores, né, a sua biografia. Agora a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, né? Primeiro, quem teve essa ideia? Partiu do senhor mesmo essa ideia de compor o livro? Quem? Bom, a inspiração? Eu gostaria de fazer uma introdução entrando neste assunto, porque da vez passada eu iniciei falando a respeito da nossa igreja-mãe, a Assembleia de Deus de São Cristóvão, de onde meus pais eram membros. E para os irmãos terem uma ideia, nós ficamos lá até 1958, eu era garoto. Em 1958, quando nós tiramos carta de mudança para cá, eu ainda ia completar 12 anos, estava com 11 anos de idade. Então, eu quero dizer que foi naquela igreja, Assembleia de Deus de São Cristóvão, que eu me converti a Cristo, que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas então me pergunto, mas você, garoto, filho de crente, ia aceitar Jesus como seu Salvador? Porque eu perguntei à minha mãe, que pergunta interessante, filho de crente precisa aceitar a Jesus? Interessante. Filho de crente? Então ela esteve me explicando, não é que filho de crente precisa aceitar Jesus, mas ela então começou a argumentar
a nossa conscientização de decisão Jesus, pessoal, né? a decisão pessoal. Então eu disse, eu quero. E quando foi no final do culto, eu levantei a mão, fui à frente, viu? Juntamente com aqueles que aceitaram a Cristo, fiz aquele concerto, aquele propósito de servir ao Senhor como meu Salvador. Recebi até visita de pastores em casa. Eles eram dedicados dessa forma. Visitavam em casa aqueles que se convertiam. Pastores, viu? Isso foi na Assembleia de Deus em São Cristóvão? Na Assembleia de Deus de São Cristóvão. A primeira Assembleia de Deus do Rio. Quer dizer, então eu deveria ter lá meus 7 anos, 8 anos de idade. Mas já estava com essa consciência. Porque olha o que é a criança, né? A observação da criança. A importância de nós levarmos os nossos filhos para a igreja, que ali, olha, eles estão recebendo e sementes estão sendo plantadas na vida de cada um. E aí a produção, quando cai em boa terra, é aquela... É verdade, né? Semente, a parábola, né? A parábola da boa semente. Até que então nós viemos para essa igreja em 1958 e de lá para cá Deus tem nos abençoado e chega agora ao ponto, né, que o nosso prezado perguntou com relação... É um privilégio muito grande, né? Ver 100 anos da igreja, viver esse tempo, né, pastor? Exato. Chegamos aqui no tempo do pastor Thales Caldas, em 1958. E o senhor fez uma busca aí tremenda, eu vi ali o sumário do livro, tá maravilhoso, tem muita coisa pra gente falar. Sim. Vamos começar pela linha do tempo, então? Sim. Quando veio pra cá, porque o pastor se interessou em saber como iniciou essa ideia do livro. E então foi exatamente com o pastor Josivaldo Cipriano de Souza. Ele então, já pensando, ele estava bem preocupado e interessado em antevendo o centenário de nós fazermos um levantamento da nossa história para, no centenário, nós publicarmos um livro. Então, como eu trabalhava na secretaria da igreja, eu iniciei, e a minha última gestão com o pastor, como secretário com o pastor Josivaldo, foi em 2012, 13, 14. Então foi nesse período 12, 13, 14, o ano de 2012, 13, 14, é que então foi iniciado a leitura das atas da igreja para que pudéssemos então colher as informações oficiais, porque livro-ata são fatos ocorridos em Assembleia Geral da Igreja. Então é documentado. E assim foi que foi iniciado essa parte de... O arquivo é grande, né? O arquivo é grande. Inclusive, eu saí pelo campo tirando fotografia das congregações. Fui nas congregações tirando fotografia, porque faria parte, né, desse apanhado geral, inclusive as fotos, né? Fotos tá bem ilustrado, né? Tá bem ilustrado. A ilustração, né? Gente, é um livro maravilhoso e eu já estou na expectativa de adquirir o meu, né? Pois então, e aconteceu que entrando o pastor Nelson, o pastor Nelson Nogueira está nessa função de concretizar. Né? Concretizar. Até porque ele era o vice também na época, né? Era o vice, já vinha acompanhando a ideia e deu o pastor Nelson, ele entrou desde o tempo que o pastor Josivaldo assumiu como presidente, em 2006. O pastor Nelson entrou como vice. Então ele vinha já acompanhando o desejo, né? Os projetos da igreja. Isso é muito importante, né, pastor? Exato. A igreja está linda, está maravilhosa, né? Toda essa obra magnífica que tem sido feita, né? Exato. A gente fica até emocionado, né? Imaginem vocês, né? Eu vivi aqui um pouco tempo, né? Um período de tempo, mas imagine os irmãos que vivem desde 58, né? Eu, por exemplo, quando entrei na secretaria da igreja, em 1975, a secretaria não era informatizada, até porque era início da informatização. Nós buscávamos, nós trabalhávamos com um mimeógrafo, né, tirando cópia com mimeógrafo. Jesus. As fichas de membro
eu ia buscar lá na CPAD, porque aquelas fichas gráficas eram individuais, né? Era já pronta para ser distribuída às igrejas. As igrejas adquiriam as fichas de membro. Eu ia lá buscar essas fichas de membro. E até que então, mais tarde, nós já passamos a produzir as fichas de membro, porque então informatizamos a secretaria da igreja e então, através dessa informatização, tivemos condições de fazer a nossa própria ficha com maiores detalhes e com isso foi se desenvolvendo a administração da igreja nesse sentido de papelada, arquivo, essas coisas, entendeu? Que importante essa parte também administrativa da igreja, né, pastor? Muito importante. E quer dizer, cada dirigente de igreja deixou seu legado. Entendeu? Cada dirigente deixou seu legado. Quem foi o primeiro? O primeiro começou com os suecos, né? Com os missionários, né, pastor? Quem foi o primeiro missionário a vir para cá? Então, o primeiro em sequência, para a gente pegar a linha do tempo. Porque foi assim, o pastor, quer dizer, o missionário Gunnar Wingren, ele esteve aqui na inauguração do primeiro templo, que foi em 1931, sendo que antes ele já havia passado aqui, em 1924, ele já tinha passado aqui, os trabalhos já estavam iniciando aqui nessa região, na congregação, quer dizer, na localidade de Areia Branca. Era ponto de pregação numa casa de família. Sim. Era um ponto de pregação de São Cristóvão. Então, o que ocorreu foi que em 1924 iniciou ali na rua Jesus Castor, na casa do irmão Silvinho Quintela. Olha o Quintela, o sobrenome Quintela, hein? Já em 1924. Pertencia à família dele mesmo? Eu creio que pertencia ao pai do Quintela. Era o pai do pastor Quintela. Na rua Jesus Castor. Aquela rua que inicia ali na Praça de Belfor Roxo e que passa por trás do Colégio Kennedy. Aquela rua ali, logo no início da rua, uma casa de família. Agora, com a morte dele, o trabalho passou a ser realizado aqui, porque o morador daqui cedeu o terreno. Tinha um terreno do lado onde morava o irmão Varjão. Muito conhecido Varjão, inclusive ele era maestro, quer dizer, conhecia a música e formou um coral aqui da igreja. Onde o estacionamento hoje era a casa dele. Mais ou menos, né? Nessa imediação. Então, e aí ele cedeu, mais tarde ele cedeu a parte dele. A princípio aqui foi um certo irmão que cedeu e mais tarde o Varjão negociou a parte dele com a igreja. Então aqui são dois terrenos que deu condições de fazer um templo maior. Mas então, o que ocorreu foi isso, que o pastor Gunnar Wingren, na inauguração do templo, ele colocou o primeiro dirigente da igreja, que foi o irmão Manuel Pereira Leite. Manuel Pereira Leite, ela assumiu por 2 anos. E em seguida, os trabalhos eram aqui ordenados por São Cristóvão, né? A questão da direção dos trabalhos era indicado por São Cristóvão. E o segundo pastor a ser enviado para cá foi um missionário. O missionário Gunnar, esse era um missionário inglês, Walter Goodman. Walter Goodman. Nessa época, quem dirigia os trabalhos das Assembleias de Deus que estavam iniciando não eram pastores brasileiros. Entretanto, aqui como era o início de um trabalho e a igreja não era independente ainda, ele colocou um irmão brasileiro, que foi justamente o pastor Manuel Pereira Leite. Agora, das outras igrejas, elas eram inicialmente dirigidas por missionários. Por exemplo, quando nós estávamos em São Cristóvão, quem dirigia São Cristóvão? Um missionário sueco, pastor Nelis Júlio Nelson. A gente chamava ele de pastor Nelis Nelson. A esposa dele, irmã Lídia. Irmã Lídia, ela era organista, acompanhava o coral com seu órgão. Quando a igreja cantava os hinos da harpa, estava lá a irmã Lídia postada
no seu órgão. Então era assim, igreja dirigida por missionários suecos, porque era ligada à igreja da Suécia, né? Agora, mais tarde, quando houve uma convenção de pastores, quando o trabalho se desenvolveu, que viram que já havia pastores nacionais, então se passou com a criação da CGDB, né? A CGDB e a SEADER, né? A Casa Publicadora também, quando passou a existir. Aí passou a ser feito por brasileiros. Então, olha, o que eu tenho a dizer é que nós tivemos aqui uma época em que os dirigentes da igreja eram enviados por São Cristóvão. Quando nós chegamos aqui, meus pais chegaram aqui, foi no tempo do pastor Tales. Sendo que o pastor Tales já estava dirigindo a igreja, o primeiro ano que o pastor Tales iniciou foi em 1948. Nós chegamos aqui 10 anos depois. Mas eu faço o seguinte, eu divido essa parte da direção das igrejas, da direção dos pastores presentes aqui, em duas fases. A primeira fase, antes do pastor Tales, e a segunda fase do Tales para cá. A primeira fase, que eram enviados pastores da Assembleia de Deus de São Cristóvão, foram 6 pastores. Quais são eles? Eu até fiz aqui uma relação. Sim. Pastor Manuel Pereira Leite, que foi o pastor inicial, né, o primeiro pastor dirigente. Depois veio um missionário inglês, pastor Walter Goodman. Ele passou 2 anos aqui, ele entrou num ano e saiu no outro, porque foi transferido para a Assembleia de Deus de Guaratinguetá, São Paulo. E quando ele saiu, entrou o pastor Manuel José dos Santos. Esse pastor, ele entrou em 1934. Mas 2 anos depois, ele teve condições de formar a primeira diretoria da igreja, pastor Manuel José dos Santos. E, então essa primeira diretoria, ela tinha seus vice, seus secretários. Ali já era igreja independente. A igreja se torna independente. Ela já começou a se preparar para a emancipação. Mas sendo que ainda tinha uma certa influência de São Cristóvão, que na hora de mudar um pastor ainda era orientado por São Cristóvão. Então, inicialmente foi uma parte de iniciar uma organização para a igreja começar a pegar ritmo. De maneira que eu relaciono o primeiro, o pastor Manuel Pereira Leite, o missionário inglês Walter Goodman, o terceiro foi o pastor Manuel José dos Santos, quer dizer, o que formou a primeira diretoria da igreja. Depois veio o pastor Francisco Leopoldo Coelho, o quinto, Cícero Canuto de Lima, e o sexto, Clímaco Bueno Asa. Olha, esses pastores eram pastores de renome, conhecido no meio das Assembleias de Deus. Porque o Cícero Canuto não é? É Belenzinho, né? É um pastor... São Paulo, né? Fora de série, né? Era um ícone. Pastor Cícero Canuto de Lima era um ícone, como a gente compara ao Paulo Leivas Macalão. Foi um outro exatamente. Porque ele era conhecido no meio evangélico, entre os pastores, era um pastor de opinião, viu? E então nós fomos blindados por esses primeiros pastores. Que benção, né? Essa foi a primeira leva. Foi a primeira leva. 6 pastores que está na história das Assembleias de Deus, esses nomes. Tá na história. O irmão vai encontrar. Por exemplo, o Clímaco Bueno Asa, ele dirigiu a Assembleia de Deus de Petrópolis. Foi pastor presidente lá. Onde é o Timóteo hoje? Onde é o Timóteo. E outros mais que dirigiram regiões do Nordeste, do Sudeste, São Paulo, aqui Rio de Janeiro, que dirigiu Niterói, viu? Do Norte também. Esse pastor, por nome de Francisco Leopoldo Coelho. Francisco Leopoldo Coelho. Esse pastor, ele dirigiu várias igrejas, por onde passou. Eu tenho aqui na relação das igrejas, que nós estamos aqui com esse projeto do livro, que vai entrar em detalhes, que cita as igrejas por onde esses primeiros pastores passaram.
Viu? Teve pastor aqui que ele, um colombiano, era colombiano, e ele se converteu no tempo do pastor Gunnar Wingren e foi auxiliar do pastor Gunnar Wingren. Eita. Depois veio para o Rio de Janeiro. Aqui mostra cada um dos fatos que esse pastor realizaram aqui. Deixaram o legado aqui. Por exemplo, aqui, olha, com o pastor Manuel José dos Santos, que ele pegou esse período de 1934 a 1938. Esse pastor, na gestão desse pastor, houve aqui em Belfor Roxo a Convenção Regional do Distrito Federal. Imagina, reunindo pastores aqui do antigo Distrito Federal, do estado do Rio de Janeiro e de outros estados. Então, com isso, Belfor Roxo passou a ser uma referência, né? No meio dos pastores no meio regional, quer dizer, dos pastores, das convenções de pastores, Belfor Roxo. Isso já em 1900, esse período de 34 a 38. E essa convenção foi feita em dezembro de 1936. Belfor Roxo passou a ser conhecida. Logo no início, a CGDB, no caso, tinha 6 anos de formação. Depois veio o pastor Francisco Leopoldo Coelho. Ele pegou de 1938 a 1944. E quando foi na gestão desse pastor, houve a compra dessa propriedade lateral aqui. Comprado pelo, quem era o proprietário era o pastor, o irmão Catarino Varjão. O Varjão. Então ele passou, nos forneceu aqui para a igreja essa propriedade. E aí o templo, quer dizer, o espaço do templo aumentou. Ainda era pequeno, o templo era bem menor. Mas aos poucos, através dos outros pastores, então foi vendo a necessidade do crescimento. Tivemos também, na gestão desse pastor, o pastor Francisco Leopoldo Coelho, o número de membros crescendo, porque em 1941 já estavam com 554 membros. Bom. 554 membros. No ano de 1948 já havia, sabe quantos? 1970 membros. 1970 membros. O telefone. Não sabe. Dá um extratozinho, a gente tem que desligar isso aqui. Não tem jeito. Então tinha, voltando aqui, 554 em 1941. Em 1948 já tinha 1970 membros. 1970. Cresceu exponencialmente. E esse pastor Francisco Leopoldo Coelho, ele foi diretor da CPAD. 1940 a 47 ele presidiu a Assembleia de Deus de Fonseca, Niterói. Então, o pastor Francisco Leopoldo Coelho, ele tinha muita experiência na administração. Nesse período de tempo já iam brotando as congregações, que a gente vai chegar lá ainda. Começava o trabalho a se estender. Já começou a se estender. Mas a gente vai chegar lá. Então, veio em seguida o pastor José Antônio de Souza. Ele pegou de 1949 a 1952. E ele criou o primeiro culto de mocidade. Não somente o primeiro culto de mocidade, mas a criação também do circo de oração. Isso aí foi na gestão dele, em 1900 eu tenho aqui anotado de 1952. 1952 foi criado o culto da mocidade, reunindo a mocidade do campo aqui na Matriz, viu? E o circo de oração, também no mesmo ano. Quer dizer, de lá para cá nós temos quantos anos? 72 anos de criação, tanto da mocidade quanto do circo de oração. Legal. E a esposa dele ajudava muito no circo de oração, era um pastor que é dedicado realmente à oração, viu? E de maneira que, na sua gestão, em 1951, sabe quantos membros a igreja chegou a ter? 2.889 membros. Está registrado em ata da igreja. Dobrou. Dobrou. Quer dizer, o trabalho explodiu, né?
Os irmãos saíam, pregavam a palavra de Deus e muitos se convertiam. E a igreja assim foi crescendo e surgindo as congregações, porque aí já estava incluído todo esse número, o membro das congregações. E em sequência? E nós tínhamos o livro registro de membros da igreja. Né? Então ia somando e chegou a esse número de 2000. Em 1952, o pastor Thales Calda, já na gestão do pastor Thales Calda, ele dirigiu de 1952 a 1960, pastor Thales. E em 1952, ele viu a necessidade de reconstruir um novo templo, aumentar o templo, porque já não comportava. Então, quando era para reunir aqui na matriz os membros das congregações, não cabia. Não dava mesmo. Então, o pastor Thales levantou essa bandeira: vamos aumentar o templo para receber os nossos irmãos das congregações. E então o pastor Thales ele começou a trabalhar nesse sentido, criando muitas ofertas que eram colhidas, campanhas, e até que se fez um projeto de ser uma construção com estrutura de cimento armado. Um templo que o seu salão ficaria acima do nível da rua. Então o trabalho foi iniciado com esse projeto, e inclusive de um salão de 30 e poucos metros de comprimento. Que é aquela igreja que foi o primeiro templo que tem essa estrutura, porque depois ainda aumentou mais. Isso. Depois teve um outro aumento. Então o pastor Thales ele iniciou a construção. Foi o pastor Thales que começou a mobilizar. O pastor Thales começou a mobilizar e quem veio a finalizar foi o pastor Quintino. O pastor Quintino ele entrou em 1966 até 1981. Então ele foi o pastor... Bastante tempo à frente da igreja, né? Bastante tempo. De maneira que o pastor Thales, o pastor Quintino, ele fez aquele templo que quando o irmão chegou aqui, no tempo de quem? Do Ademir. Do Ademir. Eu cheguei em 82. Foi justamente o templo que o pastor Quintino inaugurou, que já foi o segundo templo. Era lindo. O templo, ele teve a sua inauguração, esse segundo templo, em 1981. 1981 foi inaugurado, e também nessa época foi celebrado o jubileu de ouro da construção do primeiro templo. Então foi 2 trabalhos em uma só festividade. A jubilação de ouro em 1981 e a ampliação do segundo templo. Quando eu cheguei aqui, Ademir já tinha o quê? Um ano como presidente? O pastor Ademir ele entrou em 1982, quando o pastor... Então eu cheguei aqui, ele já estava recente, então. Eu cheguei em 82 aqui. O pastor Ademir ele era o vice-presidente do Quintino. Isso. Ele era o vice-presidente, e quando o irmão chegou em 82, foi justamente o início. Eu cheguei naquele congresso de jovens Nas Palmas das Minhas Mãos, te tenho gravado. Então... ficou gravada na minha memória aquela... E quando o pastor Ademir entrou, ele procurou fazer mais uma melhoria, um novo visual na igreja, o púlpito. Isso, aí eu não peguei antes disso, eu já peguei ela já toda adornadazinha, pintado o teto. Porque antes ele já começou... As colunas de ouro, né? Revestida de madeira, de lambri, né? Os lambris, exato. Lindo demais, né? Aquela cortina... a cortina, né? Cor de vinho, o letreiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lindo demais. O teto, né? Aquele teto pintado, o pintura teto nós artística. ficávamos olhando para cima, é uma obra de arte. Na parede, irmão, pode ver que tem uns quadros de pintura, uma paisagem, né? Em cada lateral da galeria. São 2 galerias laterais, aquela parte ali, pastor Vitorino Silva, ele fez essa parte, que ele era
pintor artístico também. Tipo uma moldura, né? Tem uma moldura, né? E ele fez essa parte. Já a parte de cima já foi com uma outra pessoa artística, o tal do Enoque. O Enoque. O Enoque. Eu cheguei a ver ele aqui. Ainda como adolescente, eu cheguei. Aí fez aquela parte estrutural, né, do templo, do teto, e de maneira que a igreja ficou muito bonita. Quer dizer, cada pastor ele teve a intenção de melhorar, né? Mais os lustres. Havia um lustre muito bonito ali por cima do púlpito. Acho que eram três lustres. Um ali mais próximo do culto, outro no centro e outro mais atrás. Era do salão. lindo demais. E, enfim, voltando ao pastor Quintino, o Quintino, foi criado um programa radiofônico na Rádio Copacabana, intitulado Mensageiros de Cristo. Teve um posteriormente aqui em Nova Iguaçu, na Rádio Solimões de Nova Iguaçu, com o mesmo nome. Mas esse nome, Mensageiro de Cristo, ele iniciou na gestão do pastor Quintino Pimenta de Figueiredo. E quem dirigia, os responsáveis na direção desse programa radiofônico, era o Jair Pires. Lembra do Jair Pires? Ele era evangelista e cantor, Jair Pires. Juntamente com o Trajano José Martins, que era dirigente da Mocidade. Ele era coordenador, hoje chamado coordenador, né, da Mocidade. Trajano era muito dinâmico. Então Jair Pires congregou aqui nessa igreja, né? Era membro. Foi membro da igreja. Era membro daqui, Jair Pires. Morava aqui na Avenida Portugal. Tá vendo, gente? Aí, ó, quanta gente célebre já passou aqui por Belfor Roxo, né? Exato. Jair Pires ícone também. Jair Pires. Deixou marca aqui. O Trajano também, muito dinâmico, filho do... Trajano era tesoureiro aqui e dirigente da Mocidade. E ele, o que fez? Ele visitava as congregações, levando uma equipe com ele de jovens para se integrar a esses jovens das congregações, participando de cultos de mocidade. Inclusive, ele até deu a ideia de deixar alguns jovens da matriz dirigindo algumas mocidades de congregação. Eu, por exemplo, fui indicado para dirigir a mocidade da congregação de Vila de Cava, 1965 dirigi a mocidade de Vila de Cava. Bom, nós temos aqui mais outra parte que o pastor Quintino nos proporcionou, que em 1978 foi criado o Departamento de Evangelismo e Missões, o DEMBER. O DEMBER. O DEMBER foi no tempo do pastor Quintino, em 1978. Em 1980... Legado, né? Foi criado o programa radiofônico na Rádio Solimões, como eu já havia falado aqui, na Rádio Solimões de Nova Iguaçu. Um programa intitulado, pegou o mesmo nome, Mensageiros de Cristo. E esse programa, até no tempo, ele durou um bom tempo, Mensageiros de Cristo. Eu acho que o Melquisedeque dirigiu esse programa aí no tempo, né? O Melquisedeque dirigiu esse programa. Dirigiu, Ele dirigiu, sim. E nós temos aqui uma outra coisa que... Sim. Mas aí foi no tempo do pastor Muniz. Foi no tempo do pastor Muniz. Sim. Porque esse programa ele durou um bom tempo, que pegou o tempo do pastor Ademir. E quando foi já no final do tempo do pastor Ademir, que houve aquele problema que houve o acidente, né? Que o pastor Ademir e mais a equipe que tinha ido lá à Vitória, que nós já conhecemos a história, ficou descoberto o trabalho do Mensageiro que está aqui na Rádio Solimões de Nova Iguaçu. E então, quem é que dirigia o trabalho anterior, antes de iniciar o nosso?
era o Jorge, o Barros. Ah, Jorge Barros. Jorge Barros. Jorge Barros. Então teve Esse era homem da mídia também na época, de rádio, ele fazia gravadoras, né? E então ele dirigiu até alguns programas nossos na falta, devido aos problemas que surgiram aqui. Sim, na ausência do pastor. Na ausência, e teve uma oportunidade que eu tive que ir lá para cobrir essa necessidade. Eu lembro que lá em casa nós acompanhávamos o programa, era até à tarde o programa, era até na parte da tarde. Aí o pastor pregando, o Ismael participando também. E aí o pastor Muniz, então ele pegou essa parte difícil, né? A entrada do pastor Muniz foi uma parte difícil que ele pegou devido a esses fatos que ocorreram. Mas com relação à saída do pastor Quintino, ele saiu por jubilação, sabe? Ele foi jubilado e o vice-presidente, que era o pastor Ademir, então ele, através de eleição, ele assumiu a presidência da igreja. Isso foi a gestão dele iniciada em 1982. Agora, no tempo do pastor, que nós já havíamos falado do pastor Ademir, né, com relação à melhoria dos templos, sim. Né? Mas outras coisas ocorreram aqui, por exemplo, no sentido de uma escola teológica. Nós iniciamos um ensino teológico sistematizado, porque até então se tentou fazer, mas ainda não tinha amadurecido, sabe, a ideia. Sim. Eu lembro que o pastor, anterior, quando eu era adolescente, assim, na minha parte de adolescente, eu lembro que o pastor Ademir fez um tipo um CPO, né? Um curso preparatório de obreiros. Ele queria dar uma repaginada nas congregações e tal. Era um projeto, né, pastor? Eu era novinho ainda, mas foi doido para participar, mas não tinha foi idade no último ano da gestão dele, foi em 1987. Ele criou o CPO, Curso Preparatório para Obreiro. Iniciou no início do ano e o término foi em dezembro, no final do ano. Ele era visionário, né? Ele tinha uma visão de expansão aí grande. E não ficou só nisso, porque ele também teve a ideia de trazer para cá o núcleo da ETAD. O irmão já ouviu falar na ETAD? Já, a ETAD é a principal escola. Então. Escola de Bernardo Johnson. Bernardo Johnson. Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Para a época era sensacional, né, pastor? Era inclusive novidade, pessoas de outras igrejas também vieram fazer o curso aqui, concluíram aqui. Foi 5 anos de ETAD que nós tivemos. Aí já no final de 1987, com a saída e a entrada de outro pastor, que foi o pastor Francisco Caetano Muniz, aí nós iniciamos a ideia de se fazer um Instituto Bíblico aqui, que é o atual Instituto Bíblico Monte Oreb. Monte Oreb, conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo, né? Nós estamos com 36... São 36 anos? 36 anos. Eu lembro do início do Monte Oreb. E o SINAF, que na época do pastor Ademir estava iniciando nacionalmente o SINAF, que é um sistema de atendimento na área funerária, porque as igrejas tinham um problema sério, que muitas pessoas faleciam, não tinham condições e recorriam à igreja. Tá? Recorria à igreja e a igreja, na medida do possível, atendia. Mas com esse surgimento do SINAF, foi entrado em entendimento para se admitirmos aqui o SINAF, né, com inscrições como um núcleo do SINAF. E a igreja iniciou assim, com atendimento funerário, atendendo as famílias nessas necessidades. Foi um período de tempo assim curto em relação, por exemplo, a Quintino teve mais tempo, né, de gestão. Em período do Ademir, que a gente faz muito, que as pessoas às vezes podem até achar que a gente fica fazendo muita fala de Ademir. Mas foi muito intenso, né, pastor? Um período de tempo assim de volume de trabalho muito grande, né? Porque já existia o Deber, o Madeber. Sim. Então houve um volume de mais o SINAF, mais o Instituto Bíblico. Né? Exato.
Então tinha que distribuir tarefas, né? Era muita Distribuição coisa, de tarefas. Né? Produzir muita coisa. E quando entrou o pastor Muniz, então ele teve que desenvolver, o pastor Segurar Augusto essa ponta entrou, toda, foi um dos primeiros que assumiu a administração que já não seria, foi o SINAF a princípio, mas depois dispensamos o SINAF e passamos a ter o nosso próprio, né, que é a Caixa Beneficente Funerária. E aí entrou o pastor Augusto, foi um dos primeiros para administrar a parte de recepção dessas pessoas, o cadastramento. E hoje funciona maravilhosamente, né? Funciona. É uma empresa, né? Praticamente hoje, paralela, né? A igreja, né? Ela é ligada à igreja, né? Nesse sentido de atender as necessidades. Então são bacana, pessoas, né, que são membros do campo e pessoas não membros do campo, inclusive pessoas não evangélicas que recorrem. Essa Caixa Beneficente deve ter quantos anos agora? Não temos de cabeça não, mas mais de 30 anos. Porque a Caixa Beneficente é uma continuação do SINAF. Quase 40 anos. Mas esse trabalho de atendimento nessa parte já iniciou lá do tempo do pastor Ademir. Então 40 anos, mais 40 e poucos anos. Por aí. Depois de Ademir, aí passa por pastor Muniz, nós temos aqui, né, o pastor Muniz. E no tempo do pastor Muniz, nós tivemos a oportunidade de legalizar o Instituto Bíblico perante o Conselho de Educação Religiosa da Assembleia de Deus. Que então, é uma grande bênção, né? Foi uma grande bênção de um reconhecimento que nacional. É difícil, tá? Né? Reconhecimento. Mas SEC, né? tivemos que nos adequar. Isso. Então, lá a exigência é grande. Exigência na Secretaria de Educação Religiosa das Assembleias de Deus, ele nos deu um livreto com as instruções para se adequar. Para quem está acompanhando que não é da denominação Assembleia de Deus e que não tem conhecimento, esse processo é como se fosse o MEC da CGADB, né? Como se fosse o MEC. Como se fosse. Para registrar lá tem diretrizes, tem várias questões. Sim, porque teria que ter 720 horas de carga horária, o curso teológico básico. Então nós tivemos que acrescentar, sabe? Aulas. Chama-se Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus. Conselho de Educação e Cultura Religiosa da Assembleia de Deus. Nós fomos reconhecidos no ano 2001 e recebemos o certificado de reconhecimento. Muito bom. Então foi assim que se desenvolveu o ensino teológico aqui em nossa igreja. Para complementar essa parte de estudo teológico, nós fizemos um entendimento com o CETADB. O CETADB é o Centro de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que funciona na cidade de Apucarana, o estado do Paraná, para implementar aqui o curso médio e o avançado. O avançado é bacharel, a matéria do bacharel. Mas com relação ao MEC, é curso livre, o MEC dá como curso livre. Sim. Que a carga horária ele se enquadra dentro da lei, não com o do MEC, mas com a da igreja, com a escolha das matérias. Sim. Entendeu? Então, por isso que dá curso livre. Para ser reconhecido como curso de terceiro nível, né, terceiro grau, teria que ser em faculdade. Isso, né? Entendi. Em faculdade. Então, nós entramos para o CETADB, que atualmente nós estamos com esses 3 cursos, o básico, o médio e o avançado. O certificado vem do curso avançado como bacharel livre. É muito bom. Nós temos o CPO, o curso básico, o médio e o avançado. E todos quantos estão desejosos de aumentar os seus conhecimentos bíblicos, procure o pastor Davi. Sejam bem-vindos, que nós estamos aqui para servir. Pastor, quais são os dias do seminário aqui? Aproveitando aqui essa... Sim, nós funcionamos aqui às sextas-feiras. Toda sexta. Toda sexta-feira
de 19 às 21h30. Maravilha. Viu? Estrutura aqui não falta, né? Em se falando de estrutura, como cada um deixou o seu legado, o pastor Tales deu início à construção desse segundo templo, o pastor que se seguiu, que é o Quintino, concluiu o segundo templo, o pastor Ademir fez uma melhoria desse segundo templo na situação de, como se fala, melhoria visual, isso, né? Melhoria, mas não somente deu uma repaginada, visual, né? Uma repaginada, mas também um aumento do salão, que é muito importante essa parte, o aumento do salão. Começou com ele, é com o aumento do salão, exato. No falecimento dele não... ainda tinha aquele... Já estava com tablado já para... Exatamente, que com o falecimento dele, aquela parede que era por trás do púlpito precisou de ser derrubada através de um mutirão. Onde ficava o coral ali em cima. Onde por trás daquela parede do púlpito era a extensão. Que é o que temos hoje. Né? Que é o que temos hoje e que, consequentemente, subiu o primeiro anexo ao templo, que é onde está instalado o Instituto Bíblico. Sim, o prédio. Lá no quarto andar. Grande prédio. Exato. Então, o pastor Ademir fez uma extensão do templo. Viu? Então, não somente a extensão do salão, mas também subiu um prédio. Sim. Só que não acabou. São 4 andares. Sempre teve um pastor que iniciou e o próximo é que acabou. Do pastor Quintino para o Ademir, Isso do é Ademir muito bom. para o pastor Francisco Isso Muniz. é muito bom e é bonito, né? E bonito. Porque eles dão prosseguimento ao que o outro levantou. Né? E é o legado. Vai deixando o legado. Que cada um deixou. Que bacana. E do pastor Josivaldo, o que o pastor Josivaldo complementou? Ele fez um segundo anexo ao prédio do Instituto Bíblico, que é esse que nós temos aqui atrás. Foi comprando as casinhas ali? Ó, não, estou dizendo que o terreno era tão grande que pegava a rua de trás. Ele fez os dois, né? Fez mais os dois, exato. Então, aí então são dois anexos ligados um ao outro. O primeiro anexo onde está o Instituto Bíblico e o segundo anexo é que o pastor Nelson está concluindo. Eu ainda vou fazer a entrevista final com os presidentes e a diretoria atual. Ainda tem coisas para serem feitas ainda, então bastante coisa. Nesse segundo anexo. São salas grandes, salas de reuniões. Que ainda não estão terminadas. Não está terminado, porque a intenção agora é preparar o centenário com um visual novo do templo, das instalações de pátio, estacionamento. E houve também a compra, né, da parte do estacionamento, que era um botiquim ali na frente, lembra? Na parte do estacionamento ali, eram casas, né, que haviam ali alugadas, várias, tipo meia água alugada, e na frente era um bar. Isso, é um bar. E nós com a intenção de melhorar, não é, aumentar o templo, questão de estacionamento, porque os carros ficavam nas ruas de trás, nas ruas da frente, lá em frente, a pracinha que nós temos aqui em frente. E um certo dia eu passando aqui na Avenida Portugal, que hoje se chama Ademir de Eduardo. Isso, o Leilson fez menção disso. Que na época, vereador era o Otônio de Paula, pai, nessa ocasião, com o falecimento do pastor Ademir, em 1987, em seguida... foi o Otônio de Paula que fez isso? Foi o Otônio de Paula, como vereador, apresentou e foi aprovado a mudança do nome. Então, esse início de rua aqui foi trocado de Avenida Portugal para pastor Ademir de Duarte. Olha aí, não sabia que era o Otônio que tinha feito isso. Otônio de Paula, pai. O Otônio tinha uma visão de águia também terrível, né? Então eu passando ali, eu vi lá a placa, vende-se. Falei, meu Deus do céu, chegou a hora. Estava lá o número do telefone, peguei o número, liguei. O endereço era o Centro de Belfor Roxo, um advogado que tem aqui no Centro de Belfor Roxo. Fui lá, fiz o contato inicial, combinamos de
a diretoria está presente, voltamos lá, fechamos o negócio. Ele deu uma certa facilidade para a igreja comprar, está aí agora em estacionamento. Deus, que bênção, né? Maravilhoso aí, na gestão do pastor Francisco. E há partes aqui atrás também compradas, né? Me parece que já compraram. Lateral, né? Essa lateral aqui já tem 2 terrenos já adquiridos. Falta comprar só a parte lá da frente é uma oficina que tem ali? Lá na frente virou... Não, Ao lado? Não é oficina, ali... não. Porque aquela que era oficina virou mas a intenção tem um templo ali. Mas tem um entre aquele templo e o nosso, existe ali que é um cabeleireiro, manicure. Isso, um salão, né? E também onde se vende bolo, né? São 2 lojinhas que pertencem, é uma continuação desse terreno que pega de uma rua a outra. Isso. Mas nós compramos os 2 do meio, 2 terrenos do meio. Quer dizer, então, se a igreja futuramente pegar toda essa área, aí tem que ser a primeira lá da frente e a fazer última uma catedral aí atrás. Tipo o Braz, né, aí da vida, né? Quem sabe, né? Fica aí para os próximos. Ou quem sabe para o próprio Nelson, né? Pastor Nelson tem uma visão também tremenda. Pois é. Mas que história linda, né, pastor? Exato. E congregações? Vamos pegar um pouquinho as congregações? Falamos de praticamente todos os pastores, né? Todas as gestão atual do pastor Nelson, que está fazendo um trabalho sensacional. Essas questões de congregação, Vamos falar das emancipadas? Será que dá para a gente falar? Das que foram emancipadas? Que congregações emancipadas. A igreja cresceu tanto que abrangeu regiões de São João do Meriti, Nova Iguaçu, porque a princípio Belfor Roxo era o 4º distrito do município de Nova Iguaçu. Era uma coisa só. Mas já naquela ocasião, a igreja abriu trabalhos na região de Nova Iguaçu, São João do Meriti, e até em outros estados também abriu, Minas, sim. E na parte de Niterói, Itaboraí. Eu tenho aqui essa relação, congregações emancipadas, Agostinho Porto. Aí, gente, se liga aí nas congregações que já foram congregações de Belfor Roxo. Olha o que Belfor Roxo já produziu de igreja. Vamos lá, Agostinho Porto. E alguns de nossos pastores aqui assumiram essas igrejas. Como, por exemplo, o pastor o pai do Trajano. Ele assumiu Agostinho Porto, né? Luiz Zé Martins, ele foi secretário aqui. Vou aproveitar que tem um adendo. Eu lembro que na época o Ademir quis ajudar meu irmão com a congregação de uma igreja, aliás, porque Belfor Roxo era uma referência. E quando tinha algum problema, alguma coisa, buscavam refúgio e ajuda de Belfor Roxo. Sim. Aí teve um de Coelho da Rocha, lembra disso? Teve um problema lá, não sei o que aconteceu. E o Ademir tentou colocar o Ismael lá. Eu fiz algumas viagens missionárias com o Ismael, lá na época, para Barbacena. Meu irmão me puxava, né? Acabava me levando também com ele lá. Ele, Marta, trabalhando e tal. Era já uma igreja pronta. Só que aí depois, acho que não deu prosseguimento nisso. Aí o pastor Ismael voltou para a sede aqui. A diretoria esteve lá, conversou lá com o pastor que já estava para resolver essa situação. O senhor deve ter acompanhado, o senhor era secretário? Fui sim. Lembra disso? Me lembro dessa parte. Uma igreja azulzinha. Aí demos apoio para o outro ficar. Isso, que era o vice-presidente lá. Isso, ele ficou. Ficou melhor, né? Teve um outro também, que foi ali onde dirigia o pastor Messias Salvo Vaz, porque tem 2 Messias. Tem o Messias de São Francisco? De São Francisco, e teve esse outro Messias ali da região de São João do Meriti, ali uma localidade ali de São João do Meriti. E lá, quando ele saiu, Messias Salvo Vaz, teve um problema. E o vice lá, com o vice, aí também tivemos lá para mediar, e aconteceu que o vice assumiu ali. Legal. Bom, mas vamos lá, Agostinho Porto. Algesu, ela ficava ali, fica lá para a região ali de Queimados,
Comendador Soares, queimados ali para aquele lado, ao Jesus. Barreira é ali como quem vai para Nova Aurora. Passa por, Barreira. É Barreira. Quem assumiu lá foi o pastor Saturnino José Maria. Nós tivemos lá e... Que hoje é o Sebastião. Hoje é o Sebastiãozinho, então, meu amigo. E aí eles tinham uma dificuldade de formar o estatuto da igreja. Aliás, ele já estava bem adiantado e ele pediu ajuda. Foi no tempo do pastor Quintino. Aí nós estivemos lá para orientar ele em algumas coisas ali para complementar o estatuto da igreja. Pastor Saturnino. Eu Ele lembro daquela igreja Barreira. pequenininha. Eu lembro daquela igreja. Teve Bento Ribeiro. Bento Ribeiro do Bento pastor Horácio da Silva, pai, né? O pai. Ele era membro daqui. Ele foi consagrado aqui. Gente, aí, que interessante, hein? E bacana demais. No final, ela teve a sua autonomia, Bento Ribeiro. Castelar, pastor Hermes. pastor Sebastião Hermes. Coelho da Rocha, Figueira, Iguaçu Velho. Figueira onde era o Adilson? Figueira? Onde é o Adilson? Antes do Adilson. Que era o pastor Eliseu. Eliseu, se eu não me engano, Pinto. E faleceu na linha do trem. Exatamente. E então, gente, recebeu essa autonomia. É muita igreja, hein? Jaceruba. Em Jaceruba, nós tivemos ali aquela primeira igreja, próximo à estação do trem, e que pastor Rodão Paz Leme. Pastor Rodão Paz Leme. E depois que ele assumiu ali aquela igreja... O pai do pastor Luiz Paz Leme atual, está vivo ainda. E do Enéas Paz Leme, que dirige aqui Bairro das Graças. Isso aí. Então, quando ele recebeu a direção daquela igreja, nós abrimos um outro trabalho ali próximo, em Jaceruba. E quem assumiu lá, a princípio, foi o pastor Zé Maria. Agora, nós temos o Carlos, né? O Carlos agora está dirigindo, já há alguns anos o Carlos já dirige lá. Temos João Pinto, que é ali a Fábrica Nacional de Motores. Mariana, no estado de Minas Gerais. Miguel Couto, né? Onde está o Joedson. Onde é o Joedson hoje. Joedson. Na época era meu, que eu considero como avô, né? O Joaquim. Nova Aurora. Ouro Preto, estado de Minas. Palmas, lá no estado do Tocantins. Piau, no estado de Minas Gerais. Isso eu tive lá, prazer de Rio conhecer. Douro, lá onde estava o pastor Jaime Martins, foi congregação daqui, o Jaime era nosso aqui, recebeu autonomia de Rio Douro. O Rio Douro. O Jaime também? O Jaime, mesmo? Mas o Jaime era uma coisa só. Rapaz. Só que é uma sequência. Foi meu amigão, rapaz. Meu conselheiro, aquele homem. Então, que nós temos nessa linha aqui, onde passava o trem, Maria geral, Fumaça, né? Daqui para frente tudo, isso. Heliópolis. Começou Areia Branca, Heliópolis, depois vem lá Itaipu, Miguel Couto, e vai subindo, Vila de Cava, Adrianópolis e por final Jaceruba, né? Nós temos aqui Roça Sobrinho, São Bernardo, São João de Meriti, São Vicente de Paula. Meu Deus. Salso Viejo, em Santa Fé, lá na Argentina. Esse aqui foi no tempo do pastor Muniz. Isso eu soube também disso aí. Um casal, o Reni com a Beth, eles, a princípio, eles eram daqui, que o Reni, através de um sonho, ele recebeu a chamada com detalhes que quando se cumpriu, o que ele viu no sonho é o que estava ocorrendo, e então começou a ganhar almas. Coisa linda, né? Lá na cidade, numa localidade chamada Salso Viejo. E então o pastor Muniz apoiou. Né? Eles tiveram que adquirir um terreno para a construção do templo, e foi adquirido aquele terreno.
Posteriormente foi construído o templo e ele assumiu, e com apoio daqui, Salsiverro. Uhum. Temos Tabuleiro, estado de Minas Gerais. Estive lá com o pastor Ademir, numa viagem missionária do Denver. É uma das mais antigas que nós temos, Tabuleiro, Piau. Temos Tinguá. Tinguá também, né? Tinguá. Tinguá, o Pedro Borges Cordeiro. Ele Pedro Borges Cordeiro. Meu Deus. Vila Pauline, Vila Rosali, Vila Tiradentes. Vila Tiradentes, mandador também, ele é pastor Joel vai, Manimpi Vieira, fora. Em pleno construção grande, né? Ali, perto do cemitério dos Jair, isso, não, que tem do outro lado. Vila Zundira. Então, essa Vila Zundira aqui, que era o pastor Messias Saulo Vaz. Em Vila Zundira. Que é o São Francisco. São Francisco, que era do pastor Messias, né? Que ficou aquele grande templo, enorme templo. Quem recebeu lá, o primeiro foi o Rubens. O Rubens, né? Depois é que o outro assumiu. Messias, Banco de Areia. Banco de Areia também. Banco de Areia. Comendador Soares. Pastor Muniz construiu um grande templo ali em Comendador Soares. Muito grande, bonito mesmo. E Jardim Jatobá, lá em Fortaleza, estado do Ceará. Então, essas foram emancipadas. Essas daqui foram emancipadas. Bastante igreja, igrejas pois é. Que depois se tornaram grandes campos, né? Todas elas se tornaram grandes campos, né? Grandes campos. Nós recebemos também Itaboraí, foi um trabalho que passou para nós, ali cresceu, e depois a gente passou também para eles lá. Gente, nós estamos fazendo só uma síntese aqui do que é esse manual, do que é esse livro aqui. Nós estamos falando assim por alto, né? Porque aqui nós todos temos os detalhes com fotos você vai ter no livro, que você vai adquirir o livro, é claro. Inclusive com a direção, cada congregação com os seus dirigentes, os dirigentes que por lá passaram. Só para eles terem uma ideia, mostra para eles aí, pastor. Aí, gente, olha só a ilustração que vai ter no livro, ó, todas as congregações. O pastor foi lá, tirou foto da fachada de cada uma delas. Que coisa interessante, né? Para você ficar sabendo aqui das congregações atuais, daquelas também que já foram emancipadas também, obviamente, né? Exato. Temos também. Como não deu para ficar o livro pronto para o centenário, né, pastor? Vai ser bom que vai entrar agora as fotos do centenário, que começa no dia 2. Exatamente, porque são muitas despesas, não é? Para que nós possamos fazer uma boa apresentação no centenário. O templo, o pátio, as instalações. O pátio ficou lindo, hein? Mas que posteriormente... Alô, adolescente, vão tirar aquelas fotos não é? No pátio novamente. E nós vamos dizer, eu fiz parte dessa história. Que coisa linda. O que nós poderíamos destacar mais, pastor? Eu acho que já colhemos bastante coisa aqui no programa de hoje. Exato. Basta agora esperarmos o dia 2 e todos vocês que nos assistem estar presentes aqui, que serão 9 dias, né, de festividade, do dia 2 ao dia 10. O dia 2 é um feriado, né? Então nós vamos iniciar com a passeata de Areia Branca, onde foi realizado o primeiro trabalho aqui em Belfor Roxo, a dizer trabalho pentecostal, porque tem esse detalhe. Porque verdade. A pregação, no sentido pentecostal, iniciou com Belfor Roxo, através de Gunnar Wingren. Porque existiam as outras igrejas, Batista, Metodista, já tinha. Mas o trabalho pentecostal... Esse conceito de cruzada, né, de cura divina, que Jesus libertação. Cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. É aquela base É a mensagem pentecostal. Então isso aqui é um marco. Belfor Roxo é uma bandeira fincada aqui nesse local, viu? Do poder pentecostal, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Pastor Davi Cavalcante, foi um prazer. Eu poderia ficar aqui mais tempo, né, ouvindo o senhor aqui acerca desse trabalho. Quero parabenizá-lo por esse trabalho excelente. Eu acredito que levou bastante. Capa, né? A capa, olha a capa, gente, do livro. Então nós teremos um manual. Eu já sou o primeiro a comprar o meu primeiro exemplar.
eu vou guardar com muito carinho. Essa igreja faz parte da nossa história. Imagina o trabalho que o senhor não teve para colher todas essas informações, montar tudo isso, está muito bacana. Eu dei uma olhada ali no sumário, ali nos bastidores. E quero agradecê-lo mais uma vez por esse segundo vídeo. Eu acredito que foi complementar aquele outro da sua biografia. Desejo muito sucesso, né, para esse livro, e que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. E vamos ao centenário. Vamos ao centenário. Não esqueça, de 2 a 10 de novembro, iniciando no feriado, dia 2, uma passeata a partir de 16 horas, de Areia Branca aqui para a Matriz. E o trabalho se estendendo durante a semana, com pregadores, com cantores, com os departamentos da igreja, viu? E você é o nosso convidado especial, viu? Você que ainda não conhece aqui a Assembleia de Deus em Belfor Roxo, você que não é evangélico, venha assistir e ver de perto o que Deus faz e tem feito através desse 100 anos de existência do poder pentecostal aqui em Belfor Roxo. Que Deus continue te abençoando. Amém? Pastor, muito obrigado, tá? Gente, nós encerramos aqui então a nossa entrevista de hoje com o pastor Davi Cavalcante, aqui no Templo da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, a igreja mãe, a igreja do Centenário. A gente volta semana que vem entrevistando a diretoria e o pastor presidente, porque a festa está se aproximando. Grande abraço a todos, fiquem todos